Oi, Brias, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo. Hoje é uma segunda-feira, tô colocando a casa em ordem, dando uma arrumadinha, deixando tudo limpinho, cheirosinho. E vim contar pra vocês um pouquinho sobre o meu parto, que eu já falei em alguns vídeos, que foi um parto bem traumático, né? O meu parto normal pelo SUS. Como vocês sabem, eu tenho 3 meninas, eu tive um parto normal e 2 cesarianas, tá? A minha filha mais velha, eu tive de parto normal. E pra mim, quero deixar bem claro que, pra mim, a minha experiência foi um parto bem traumático, tá bom, meninas? Foi um parto bem difícil e acabou acarretando que a minha filha ficou especial, né? Ela teve uma paralisia cerebral, porque ela passou da hora, eu tive complicações ali na hora dela nascer, e ela acabou ficando com sequelas neurológicas, tá bom? Então pra mim foi um parto bem traumático. Então vamos lá, meninas. Eu tive a minha filha com 19 anos, tá? Então, 16 anos atrás, hoje ela tem 16 anos. Eu tive a minha filha pelo SUS, tá? Via parto normal. E foi um parto bem difícil, bem traumatizante. Por quê? Porque, na verdade, eu comecei a sentir as dores de parto uma semana antes. Procurei o médico, ele me disse que estava tudo normal, que eu não estava em trabalho de parto e que estava tudo bem. Uma semana bem certinho depois, eu acordei com muitas dores nas costas e era dia de eu ir fazer a minha consulta. Então eu voltei lá no consultório dele, né, no postinho de saúde. Ele consultei de novo, ele disse que estava tudo bem, que eu não estava em trabalho de parto, que era uma dor normal, que era uma dor por causa do peso da neném e que eu ainda ia levar mais alguns dias para ganhar a neném. Nisso, gente, eu tava com 39 semanas, mais 4 dias, tá? Então, só que nesse mesmo dia eu voltei pra casa e quando chegou lá pelas umas 9 horas da noite eu comecei a sentir muita dor nas costas, uma dor como se estivesse me espremendo as costas, assim, sabe, uma dor horrível. E aí eu não consegui mais deitar, lembro que eu fiquei acordada com essa dor e essa dor foi intensificando cada vez mais, sabe? Ela era uma dor que vinha muito forte e depois ela parava, aí depois de algum tempo voltava, que na verdade eram contrações, né? Mas eu não sabia, na época não tinha entendimento nenhum, não tinha YouTube pra gente estar pesquisando, então pra mim, ele falou que era dor por causa do peso, eu acreditei que fosse. Só que aí quando chegou 2 horas da manhã, essa dor vinha a cada 2 minutos e cada vez mais forte. Então eu peguei e fui direto para o hospital. Minha mãe não disse, tu tá em trabalho de parto, vamos pro hospital. Aí minha mãe e meu pai me levaram, meu ex-marido, né, no caso, pai da Tiane, me levaram pro hospital. Chegando no hospital, então quando eu cheguei já na sala lá, onde as mulheres davam à luz, né, a enfermeira que me atendeu já foi super grossa, tipo, super grossa não, assim, ela foi super indelicada, sabe? Ela falou assim pra uma colega dela que tava do lado, já chegou mais uma mãezinha com frescura. Acredito pelo fato de eu ser nova, sabe? Ela disse, já chegou mais uma dessas novinhas cheia de frescura. Foi assim que ela falou. Mas eu tava com tanta dor, gente, que eu nem dei bola. Aí eu entrei pra sala lá, onde o médico te examina, né, pra ver se tu tá em trabalho de parto ou não. O médico veio, fez o exame de toque e disse, não, não é frescura, ela tá com 7 dedos de dilatação, ela vai precisar internar. Aí foi feita a minha internação, tá? E eu fui pra uma salinha, assim, tipo, tinha várias. Era uma sala grande com várias macas separadas só por aquelas paredes finas, sabe? E quando eu entrei nessa sala, tinha várias mulheres em trabalho de parto, assim, uma gritaria, sabe? Tipo, mulheres sentindo dores e tal. E eu já fiquei assustada, né? Porque. Porque era minha primeira filha, não tinha noção nenhuma. Eu tava sentindo dor, mas até então era uma dor, assim, ruim, forte, mas uma dor suportável. E aí vieram, me fizeram então aquela medicação na veia, que foi quando as dores começaram a ficar muito forte, não tinha mais nem 2 minutos de intervalo as dores. Tipo, vinha uma dor, acabava, não dava pra contar até 5, já vinha outra. E eu senti muita dor. Aí eu comecei a chamar a enfermeira, falando que eu tava sentindo muita dor. Aí eu comecei também a sentir uma pressão muito grande, uma vontade muito grande de expulsar, como se eu quisesse fazer o número 2. E chamei a enfermeira, gritei por ela, sabe? Aí ela veio até a porta, essa mesma que me atendeu quando eu cheguei, olhou pra mim e disse, o que que foi? Tipo, super grossa, sabe? Eu falei, eu tô sentindo muita dor, eu tô sentindo uma vontade como se eu quisesse fazer cocô. Falei pra ela que se eu quisesse fazer o número 2. E ela olhou pra mim e disse, não, não tá na hora de nascer, faz pouco tempo que tu fez a medicação, tu vai levar mais ou menos umas 6, 7 horas pra neném nascer. E nem me examinou. E eu disse, meu Deus do céu, não aguento mais de dor. Enfim. Aí passou mais 10 minutos, gente, aquela dor foi aumentando cada vez mais, aquela vontade de expulsar cada vez mais forte, sabe? E eu coloquei a mão assim lá embaixo e senti o cabelinho da neném, sabe? Cabecinha com o cabelinho da neném. Aí foi quando eu gritei com ela, tipo, chamando ela de novo, sabe? E ela veio de novo e ela disse, o quê? Que foi? Tipo assim, com um ar de, sabe, arrogância. Daí eu falei, a neném tá nascendo. Daí ela falou, não tá nascendo. Bem assim, ela falou. Daí eu falei, tá nascendo sim, eu tô sentindo a cabeça dela. Foi quando ela veio, tipo, ergueu o paninho, aquele paninho que eles botam por cima da gente, e falou, ela vai nascer. E aí foi
até outra sala, veio outra enfermeira que veio, me examinou, falou, não, ela tá em trabalho de parto. E assim, aí o que elas fizeram? Me levaram para outra sala, que é a sala onde as crianças realmente nascem, né, que tem aqueles apoiadores para te colocar o pé. Pegaram uma bacia com umas almofadas, uns negócios dentro, me levaram com aquela bacia debaixo no meio das pernas, assim. Aí cheguei lá pra fazer o trabalho de expulsão, só que o médico tava fazendo uma cesárea e não tinha outro médico, só tinha esse médico. Aí ela falou que eu não poderia fazer força, que eu tinha que esperar o médico chegar. Só que quando vinha essas contrações, gente, eu não conseguia aguentar, eu fazia força pra empurrar, sabe? E aí veio uma contração muito forte, eu fiz uma força muito grande e saiu toda a cabeça da neném, ficou só a parte do corpo, né? Saiu toda a cabeça. Aí nessa hora elas gritaram, umas outras meninas saíram correndo, acho que eram técnicas, e o médico veio. Quando o médico veio, só que isso, gente, demorou assim, depois que a neném saiu a cabeça da neném, assim que ela ficou pra fora, demorou mais sei lá, uns 2, 3 minutos pro médico chegar. Aí quando ele chegou, ele sentou e falou: pronto, agora você pode fazer força. E aí eu fiz a força, eu fiz só uma força e a Tiane nasceu, gente, só uma força. Só que aconteceu, ela nasceu, ela não chorou. Eu lembro até hoje dele erguer ela assim com os pezinhos no meio do dedo dele e ela toda preta, assim, com a boca preta, toda roxa, e saiu e levou ela. Eu perguntei pra ele se estava tudo bem, ele disse que ia ficar tudo bem, não, vai ficar tudo bem, mas ia ficar tranquila. E ele foi ali, tirou a placenta, tudo certinho, sabe? E aí demorou muito pra neném voltar, tipo, era 2 horas e a neném não voltava, sabe, gente? E aí eu perguntei pra enfermeira o que tá acontecendo, que a minha filha não pude ver minha filha, ela nasceu e tal. E ela disse, não, ela tá na incubadora, mas tá tudo bem, daqui a pouco ela vem. E aí demorou mais um pouquinho, gente, e a neném veio, sabe? Eu vi a neném, pra mim tava tudo bem e tal. Pra mim tava tudo perfeito, sabe? Só que aconteceu, gente. Nesse tempo que eu tava tentando expulsar, que ela disse que eu não tava em trabalho de parto, nesse tempo que eu fiquei esperando o médico pra poder expulsar, a neném trancou ali, sabe? E na via vaginal ali, né? Trancou ali e a bolsa já tinha estourado. E o que aconteceu? Ela ficou sem oxigenação. Eu não sei explicar direitinho pra vocês o que foi que aconteceu, mas o que o médico me explicou depois. Ela ficou sem oxigenação, o cérebro dela ficou sem oxigenação. Ela nasceu em óbito, não é em óbito, mas ela teve que ser reanimada, tá? Ela nasceu sem batimento cardíaco, sem respiração e ela foi reanimada. Por isso que eles saíram correndo com ela. Então ela foi reanimada. E o que aconteceu? Por causa dessa reanimação, por causa que ela ficou sem oxigenação no cérebro, porque eles deveriam ter me levado para essa sala e feito o trabalho de parto. Eu tô resumindo super para vocês, tá, gente? Porque o tempo é curto, né? Mas tô super resumindo para vocês. Mas por causa desse tempo que eu fiquei esperando, por causa desse tempo que ela disse que não ia nascer, que na verdade a neném já tinha que ter nascido, ela ficou sem oxigenação, ela entrou em sofrimento fetal e teve uma paralisia cerebral por falta de oxigênio. Hoje ela tem 16 anos, ela tem paralisia cerebral, ela sofre com convulsões, ela tem epilepsia por causa disso, tá? Faz tratamento, faz tratamento na PAI, tem déficit cognitivo, tá? Ela tem bastante dificuldade, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela tem déficit cognitivo, gente, ela teve várias complicações. Tem um vídeo aqui que eu falo pra vocês tudo sobre o diagnóstico dela, tudo certinho, tá? Mas resumindo pra vocês, então foi isso que aconteceu no meu parto, por negligência médica. Depois que eu tive a minha segunda filha e a minha terceira filha, que foi a mesma médica que me acompanhou, ela me explicou que, na verdade, o meu parto não foi conduzido de forma correta, que eu deveria ter sido melhor atendida, que, na verdade, a neném, tipo, passou da hora, e que, na verdade, eu não poderia ter parto normal, porque eu tenho o útero. Meu útero ele era virado para um lado, gente. Ele não era um útero assim que tinha um encaixe normal, a minha médica falou. Também não sei explicar certinho pra vocês, né, o que que era, mas era um útero que não era um útero que tinha um encaixe normal. E ela me explicou que eu não poderia ter tido de parto normal, que eu não poderia ter tido nenhuma filha de parto normal. Tanto que minhas outras duas filhas nasceram de parto cesárea. Porque a Manu com 38 semanas e a Milena com 36 semanas entraram em sofrimento fetal. Eu tive que fazer uma cesárea de emergência das duas. E as duas nasceram super bem, super saudáveis, graças a Deus. Mas ela me explicou que se eu tivesse tentado um parto normal com as outras duas, iria acontecer a mesma coisa, porque meu corpo não suportava um parto normal. Ah, mas por que você não fez exame para ver isso? Porque, gente, o SUS não fazia exame de nada, tá? Eu acho que eu fiz
2 ecografias na gestação da Tuane pelo SUS, e depois eu fiz uma particular quando eu tava com quase... tava com 38 semanas, mais alguma coisa, porque o SUS não queria dar, e eu tava me sentindo mal já, sabe? Aí eu fui ver, não tava assim, eu não sentia muito ela mexer, e aí o médico dizia que era normal, e eu tava preocupada, então a gente pagou uma ecografia particular na época pra ver, né? Porque o SUS não dava nada. Então, assim, gente, eu não fazia ideia de como era uma gestação, eu acreditava em tudo que o médico falava, ele dizia que era assim, eu achava que era mesmo. Então, assim, depois a minha médica, né, que me acompanhou as outras 2 gestações, me disse que eu fui vítima de negligência, tanto na fase da gestação quanto na hora do parto. Mas, enfim, gente, foi isso que aconteceu no meu parto, então. Eu vim aqui contar resumidamente pra vocês, né, pra vocês saberem como é que foi. Eu não sou contra o parto normal, só que eu acho que nem sempre o parto normal é a via de parto melhor, né? O melhor é o que for melhor pra mamãe e pro bebê, que vai deixar a mamãe bem e o bebê bem, tá, gente? E é isso, gente. Se vocês quiserem que eu conte mais, em outro vídeo eu conto pra vocês. Então, pra mim hoje, quando falam assim, o parto normal é a melhor via, eu concordo, né? Ele é normal, ele foi feito pra ser assim, mas nem sempre, gente, de fato, é o melhor jeito, né? Pra mim, no meu caso, as outras 2 vieram de cesáreas e também foram um parto maravilhoso, sabe? Se vocês quiserem, eu conto um dia pra vocês. Beijo!